bem? Eu sou o professor Ricardo Caparrós e hoje eu vou falar um pouco sobre uma grande personalidade do mundo científico e, por que não dizer, uma grande personalidade da humanidade. Um homem muito à frente do seu tempo, um homem que influenciou pensamentos. Eu vou falar hoje sobre Charles Darwin. Mas eu não vou falar de evolução. Hoje eu vou falar do ser humano Charles Darwin. Hoje eu vou falar do Darwin muito além da evolução. Darwin representa para a biologia o que Isaac Newton representa para a física ou para a matemática, o que Michelangelo representa para as artes. Ele foi um homem que pensou muito além do tempo em que ele viveu. E eu vou falar um pouco da origem do Darwin. Antes de falar dele, eu preciso muito falar do avô de Darwin, Erasmus Darwin, um médico renomado na época, falando no final do século XVIII, início do século XIX. Um homem, Erasmus Darwin, um homem com pensamentos evolucionistas, com pensamentos modernos, e que foi de grande influência para o jovem Charles Darwin. Darwin vem de uma família rica, empreendedora, porém não muito tradicional. Filho de Robert e de Susana, nasceu em 12 de fevereiro de 1809. É o quinto de 6 irmãos. E no seu período escolar ele era um jovem desatento, distraído, a escola não lhe despertava grande interesse, muito pelo contrário. Ele dizia que a escola o aborrecia, que nada poderia ser pior do que a escola para o seu pensamento. Na verdade, o que Darwin gostava mesmo era de caçar, era de caminhar pela natureza, fazer observações, cavalgar. O que Darwin gostava mesmo era de ler abaixo, sentado, encostado no tronco de uma árvore, e gostava de fazer observações e coleções de animais e plantas. Muito bem. Seu pai, um homem rigoroso, também médico, muito preocupado com o futuro do pequeno Darwin, do pequeno Charles Darwin, o enviou para estudar medicina, assim como seu avô e ele mesmo, seu próprio pai. Então enviou Darwin a Edimburgo para cursar medicina. O curso de medicina ensinou a Darwin algumas coisas importantes. Por exemplo, lá ele aprendeu taxidermia, lá ele aprendeu sobre as florestas tropicais, com um ex-escravo que ele fez amizade e conversava muito. Lá Darwin também publicou seu primeiro trabalho científico sobre seres marinhos, os briozoários, e despertou o interesse maior pela ciência. Mas Darwin abandonou o curso de medicina quando ele assistiu à cirurgia de uma criança, e na época sem anestesia, ele ficou apavorado com aquela situação, fugiu e nunca mais voltou. Chegando em casa, seu pai, aborrecidíssimo, o enviou para um instituto religioso para que ele se transformasse em um religioso. O que para Darwin não era ruim, porque ele imaginava que ele teria muito tempo para poder estudar e também para poder fazer as suas pesquisas. E foi isso que ele fez. De teologia ele estudou muito pouco ou quase nada, mas ele tinha tempo livre para a natureza. Lá ele começou a fazer suas primeiras observações da natureza. Lá ele fez a sua primeira expedição geológica e lá também ele aprendeu sobre o método científico. Mas em Cambridge, em sua instituição religiosa, ele conheceu uma das figuras que veio a transformar a vida do Darwin, que foi o reverendo Henslow, de onde surgiu o convite para ele, Darwin, mesmo muito jovem, compor uma expedição a bordo do HMS Beagle, His Majesty's Ship Beagle. E assim foi feito. Ele pediu autorização para seu pai, que num primeiro momento negou, ele tinha apenas 22 anos. Apesar de pouco experiente e pouco qualificado, ele tinha o aval do Henslow. E isso permitiu que ele entrasse na posição de naturalista na expedição do Beagle. O Beagle era um navio bastante interessante. Ele era um navio de pouco mais de 30 metros de comprimento,
tinha uma grande biblioteca, o que foi de muito valor para o Darwin, e tinha um comandante, um capitão chamado Fitzroy, um aristocrata muito rico e muito rigoroso como capitão da embarcação. E ele fazia questão de ter o melhor da tecnologia a bordo do Beagle. E de fato ele conseguiu tudo isso. Eis que, e o Beagle carregava consigo 73 tripulantes, o espaço era bem restrito. Darwin dormia numa rede 60 centímetros abaixo do teto do seu quarto. Então, em 27 de dezembro de 1831, o Beagle, com o Darwin a bordo, partiu para sua expedição de 5 anos ao redor do mundo. E Darwin, ao longo dessa expedição, foi se transformando, né? Apesar de não ser o mais experiente dos naturalistas, Darwin se transformou num grande naturalista. Ele coletou mais de 1.500 espécies entre animais e plantas. Ele ficou absolutamente deslumbrado com a exuberância da natureza, das florestas tropicais. Ele realizou estudos sobre geologia, sobre atóis, ele coletou fósseis e ele se correspondia, sempre que possível, por cartas com o seu mentor intelectual, Henslow, que ia indicando o que ele poderia fazer ao longo da expedição. O Beagle visitou o Brasil, a Argentina, o Chile, passou pelo continente africano, passou pela África, mas um lugar ficou muito marcado na expedição do Beagle, que foi o arquipélago de Galápagos. Lá Darwin levantou evidências do que mais tarde seria a sua teoria da evolução por meio de seleção natural. Mas a gente não vai falar disso agora. Bom, então do jovem inexperiente que partiu na viagem do Beagle, voltou um naturalista experiente, um naturalista transformado. Ele coletou, ao longo da sua viagem no Beagle, as evidências necessárias para construir as suas ideias sobre a origem das espécies e sobre a evolução das espécies. Pois bem, voltando um pouquinho para a vida do Darwin, assim que ele voltou, ele decidiu que ele precisava pensar se ele ia se casar ou não. E ele fez uma lista famosa, que até hoje está registrada. Ele marcou num papel os prós e os contras de se casar. Né? Menos tempo para os estudos, mais uma boa companhia e a possibilidade de se apaixonar por alguém. E ele decidiu que ele deveria se casar. E como era comum na família dos Darwin, ele se casou com uma prima chamada Emma, com a qual teve 10 filhos. O primeiro deles chamado William. E o caso do William é bem interessante porque havia na Inglaterra um zoológico reservado a pesquisadores e a autoridades. E ele, Darwin, já com notoriedade, que ele voltou da viagem do Beagle, ele visitava constantemente o zoológico na Inglaterra. E havia nesse zoológico um orangotango. E Darwin frequentemente comparava os primeiros comportamentos do seu filho, né, com os comportamentos do orangotango. E o que para muitos parecia muito estranho, para ele buscava evidências de que havia ancestrais em comum e que a semelhança entre seres humanos e macacos eram inegáveis. E é curioso dizer que a rainha Vitória, empossada no seu reinado, no seu trono, ficava horrorizada com aquele orangotango e dizia que nada poderia ser mais pavoroso no mundo. Né? Muito bem. Ali Darwin despertou, além do seu interesse pela evolução, também o seu interesse pelo comportamento animal e pelas emoções, que depois ele escreveu esse livro aqui chamado A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Um livro realmente incrível. Muito bem. Eis que nesse período que ele voltou da viagem do Beagle em 1836, ele leu muito, ele estudou muito, e em 1842, a partir da leitura dos estudos de Liddell, um geólogo importante que falava sobre as transformações da Terra, e Malthus, que falava sobre crescimento populacional e alimentação, né, produção de alimentos, Darwin fez o seu primeiro ensaio, que ficou conhecido como o ensaio de 1842. Lá Darwin
já tinha consolidado as suas ideias sobre a evolução das espécies e sobre a origem das espécies. E numa carta com seus colegas ele disse uma frase que ficou muito conhecida e muito famosa, que diz assim: é como confessar um assassinato. Ou seja, falar de evolução, falar de origem das espécies de uma maneira científica, sem usar o viés religioso, era como confessar um assassinato. E ele sabia das implicações que ele teria a partir daí. Eis que em 1844 ele reforçou os seus ensaios de 1942 e escreveu um ensaio mais robusto e que ele teve total liberdade de escrever, porque ele disse ao seu filho William que aqueles escritos só deveriam ser publicados em caso de morte. Caso contrário, eles deveriam ser guardados. Então ele escreveu tudo aquilo que ele queria com total liberdade. Aí, em 1858, portanto, 8 anos depois, ele conheceu um jovem naturalista chamado Alfred Russel Wallace, que em cartas demonstrava ideias muito parecidas com a do Darwin. E ele falou assim: puxa vida, se eu não publicar o meu livro imediatamente, eu vou perder a autoria e a originalidade das ideias. E aí ele conversou muito com Wallace, e o Wallace até disse para ele: publique, você é o dono das ideias. E de fato ele publicou em 1859 este livro chamado A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Esse livro teve uma primeira edição de 1.250 exemplares que foram absolutamente esgotados em apenas um dia. No dia seguinte, a editora lançou mais 3.000 exemplares que também foram esgotados. E era o assunto mais importante do momento em toda a Inglaterra e também em toda a Europa. Poetas faziam poesias sobre evolução, matemáticos tentavam calcular tempos geológicos, os críticos foram muito rigorosos com as ideias do Darwin, e neste momento ele partiu para um retiro e ele deixou que o embate acontecesse. Ele tinha consciência que o seu livro causaria todo esse alvoroço, e ele deixou o embate ideológico acontecer, e ele não participou disso, porque ele tinha consciência que as ideias dele estavam muito bem alicerçadas, né? Pouco tempo depois, outros cientistas perceberam que as ideias do Darwin faziam muito sentido, né? E ele começou a ganhar uma notoriedade muito maior do que ele já tinha. Até Karl Marx, que leu A Origem das Espécies do Darwin, mandou para o Darwin uma edição do seu famoso livro O Capital, com os dizeres da parte de seu sincero admirador, né, pelo reconhecimento de Marx aos trabalhos de Darwin. Eis que Darwin, no final de sua vida, é reconhecido como um grande cientista, recebe um título da Rainha da Inglaterra, um título de nobreza, o título de cavaleiro da Rainha, Sir Charles Darwin, e pouco depois ele morre em 1882, no dia 19 de abril. Foi enterrado na abadia de Westminster, ao lado de Isaac Newton. E a história diz que seu filho, ao fechar as portas da abadia, pensa em voz alta: que belas conversas papai terá com Sir Isaac Newton. Legal, né, gente? Essa é a história de uma grande personalidade do mundo científico. Na nossa próxima conversa, aí sim eu vou falar da teoria da evolução de Charles Darwin. Obrigado, um abraço e até a próxima.